Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. É o seguinte, fique firme, fique tranquilo. Deus nos chamou para a liberdade. Aquele que serve a Cristo, que serve ao Deus Todo-Poderoso, que acredita nele, que o serve, que o teme, com certeza vai vencer. As lutas existem, os obstáculos são grandes? Sim, com certeza, os obstáculos são grandes, mas a vitória é certa, a vitória é garantida. Então nós vamos falar sobre isso. Fique firme em Cristo, fique firme em Deus, e vamos falar também sobre Jesus, que acalmou a tempestade, e ele realmente acalma qualquer tempestade. E vamos também falar um pouco aqui sobre a armadura de Deus, que devemos vestir, usar a armadura de Deus para que possamos vencer todo o mal. E aqui a gente vai começar lendo no livro de Gálatas, nessa carta de Paulo, do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 1, que fala dessa maneira: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Então é exatamente sobre isso que estamos falando nesse momento, que Cristo nos chamou ou nos libertou para a gente sair da escravidão, para nós deixarmos o mal, deixarmos os erros, porque realmente a palavra de Deus existe um jugo. Jesus disse que sim, existe um jugo, existe um fardo, mas o fardo de Jesus é leve, porque ele nos ajuda a transportar. A pessoa não existe aqui na terra, não serve a Deus e fica sem jugo, livre, liberto de tudo, não. Existe uma responsabilidade. Quem peca, na verdade, não é... As pessoas não pecam por nós. Muita gente coloca a culpa toda no diabo. O diabo não peca por nós. Ele pode até interferir, ele pode ali atrapalhar alguma coisa, mas a responsabilidade de errar ou acertar é do homem, porque Deus está aí, o Espírito Santo está aí para nos dar força para vencermos. Agora é preciso haver esforço. Inclusive a palavra de Deus diz para Josué, capítulo 1, versículo 9, que te esforça. Tem bom ânimo, se anima, porque eu sou contigo. Agora, se a pessoa não tiver esforço algum, aí é claro que o pecado vai achar ocasião, o pecado vai entrar. Foi o que aconteceu também com Caim. Caim já planejava certamente no seu coração de fazer alguma coisa contra Abel. E ele deixou aquele mal criar raiz, deixou aquele pecado crescer, aquele desejo mal, aliás, crescer e se transformar num ato que foi o chamado pecado, porque ele praticou homicídio contra seu próprio irmão. Ele deixou aquelas coisas se multiplicarem, crescerem, terem suas raízes profundas e acontecer o mal, e efetuar ali o pecado, o mal contra seu próprio irmão Abel. E o outro versículo que nós vamos ler agora também que vamos falar aqui sobre Jesus. Ele acalma qualquer tempestade. Ora, Jesus estava no barco ali com seus discípulos e naquele dia, ao anoitecer ainda, disse Jesus aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado? Então, deixando a multidão, eles levaram o barco e assim passaram ali para outra margem do lago da Galileia. Outros barcos também o acompanhavam. Então levantou-se ali um forte vendaval e as ondas se levantavam forte contra o barco, de forma que este barco foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: mestre, não te importa que morramos? Então Jesus se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-te, acalma-te. O vento se aquietou e fez completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Vocês ainda não têm fé? Vocês ainda estão agitados também igual ao mar? Por falta de fé? Por falta de conhecimento sobre Deus? Por falta de temor? Então a palavra de Deus diz para nós, a palavra de Deus quer, Deus exige de nós, Deus quer, né? Que a gente tenha mais disposição, disponibilidade para
fazer as coisas de Deus, para acreditar em Deus, para confiar no Senhor. Porque uma coisa é certa, em meio às lutas, em meio às dificuldades, Deus está no barco. O Senhor Jesus, ele não fica olhando de longe. Ele não fica só olhando o que está acontecendo. Jesus fica no barco com a gente. Se nós entrarmos no fogo, assim como aconteceu com aqueles 3 irmãos, que era Sadraque, Mesaque e Abdenego, na época do exílio de Israel na Babilônia, juntamente com o profeta Daniel, aqueles 3 jovens foram lançados dentro da fornalha de fogo, mas eles não foram lançados sozinhos. Não, pelo contrário, Deus estava com eles dentro do fogo. Assim como também, em nossos dias, nós não estamos sós. Deus não está só observando de longe, como se diz de camarote. Deus está conosco. Deus está no nosso meio para nos dar força, porque Ele não nos abandona. Ele é um Pai. Ele é um Pai amoroso que está conosco, que está ao nosso lado. Ele está não só vendo tudo, mas Ele está participando de tudo o que nós participamos também. Essa é uma palavra para você que está sempre me vendo, sempre me acompanhando aqui no nosso canal, que eu também quero agradecer demais a sua companhia, a sua presença. Muito obrigado, tá? Mas vamos falar aqui um pouco mais sobre... Vamos continuar nosso assunto, no caso aqui. Vamos falar um pouco mais sobre a armadura de Deus, que nós devemos vestir essa armadura, usá-la para que possamos vencer as dificuldades, os males, o pecado, a luta que é tão grande, né? Bom, aqui vamos ler em Efésios capítulo 6, versículo 11 até o 14, que nos fala assim: vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Mais uma vez, Deus está dizendo para nós aí, através desse versículo, que devemos ficar firmes, tranquilos, porque Deus nos chamou para termos liberdade. E como eu estava dizendo, não é para viver sem uma cruz. Não, nós temos que levar a nossa cruz. Existe um fardo, Jesus disse, né? Repetindo aqui, Jesus disse que o fardo dele é leve e o jugo dele é suave. Então vamos continuar aqui. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra as pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas. Veja bem, a nossa luta não é, está dizendo aqui, que não é contra as pessoas, não é contra aquela pessoa que está do nosso lado, no nosso dia a dia, mas é contra aquele mal, aquelas pessoas, inclusive está dizendo aqui, contra os poderes e as autoridades que querem impor o mal neste mundo, que querem subjugar a pessoa que serve a Deus, a pessoa que teme a Deus, que são perseguidos por essas autoridades. Muita gente interpreta aqui que são espíritos maus. Sim, pode ser também, mas o versículo está dizendo aqui que são pessoas, são homens, autoridades aqui na terra que querem impor um jugo, impor suas leis, seus costumes, atrapalhar a obra de Deus, enfraquecer a caminhada na fé do cristão, do servo de Deus. Que eles criam leis que vêm a combater, a tentar frear o avanço daquele que serve a Deus, da igreja de Cristo, do povo de Deus. O versículo está querendo dizer isso. E ele continua dizendo aqui, olha, a nossa luta é contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais também. Não é só contra as forças físicas, e sim contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. São duas lutas. Uma luta física contra pessoas que estão a todo momento tentando barrar, frear o avanço daquele que teme e serve a Deus. E também existe uma luta espiritual, sim, contra os espíritos maus, aqueles que não querem ver o nosso bem também. São duas lutas. Mas ele continua dizendo aqui, o apóstolo Paulo, dizendo assim: por isso vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça. A armadura de Deus é muito maior, descrita aqui no capítulo 6, versículo 11 em diante.
Mas a gente vai se deter basicamente sobre essa ideia de estar firme. Firme em Cristo, firme em Deus, para que nós possamos vencer os momentos maus, vencer os muitos momentos, na verdade, dessa vida, que são muitos momentos difíceis, são muitas dificuldades que aquele que serve a Deus enfrenta, até porque nós não somos desse mundo. A nossa luta é grande, é do momento que a pessoa nasce até o último dia de vida, ou até o dia do arrebatamento, porque nós não somos daqui. Nós somos peregrinos. O próprio Jesus disse: o meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus oficiais lutariam por mim. Os anjos lutariam por mim. Eu teria oficiais, eu teria homens armados, preparados ao meu lado. Jesus quis dizer isso, mas eu não tenho. Jesus disse: eu não tenho homens que lutem por mim nessa vida, porque eu não sou daqui. Eu sou rei mesmo. Isso foi diante de Pilatos, quando estava sendo julgado. Então, Pilatos, eu não tenho homens aqui, eu não tenho pessoas aqui para brigarem por mim, porque eu sou rei realmente, mas eu não sou o rei dessa terra, eu não sou rei desse mundo, ou eu não sou o rei desse momento, para ser mais preciso, porque Jesus é assim o rei do mundo, é o rei do universo. Mas Jesus estava dizendo ali que eu não sou rei nesse momento, não é o tempo, não é a hora, não é agora que eu vou reinar sobre esse mundo, mas sim haverá um dia. Jesus quis dizer tudo isso, ele não falou isso aqui, mas tirando da Bíblia, tirando ali, fazendo um resumo bíblico, Jesus quis dizer isso. Olha, Pilatos, eu sou realmente o rei dos judeus, você que está dizendo isso aí, mas só que eu não vou reinar agora, tudo vai ter seu tempo, vai chegar o momento, vai chegar a hora, vai chegar o momento que eu vou reinar sim sobre esse mundo, aí eu vou ser declarado rei dos reis e senhor dos senhores, e eu vou ofuscar tudo para mim, tudo será meu, todo o domínio será exercido por mim. Estava dizendo aí o Senhor Jesus. Ele quis dizer isso aí para Pilatos, quando estava sendo julgado ali por aquelas autoridades. E assim, meus irmãos e meus amigos, eu quero agradecer a sua companhia. Fiquem todos com Deus e até mais tarde, se Deus quiser.